avisos e a gente dá início às apresentações. Agora, boa tarde a todos e a todas. Gostaríamos de informar que essa sessão está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no canal do YouTube do PPG-CTS. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao segundo Seminário de Informação, Inovação e Sociedade, que terá como tema central Inteligência Artificial, Diálogos a partir da Informação, Inovação e Sociedade. Esse evento ele está sendo organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, o PPG-CTS, e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, o PPG-CI da UFSCar. Eu sou a Nanda, eu farei a mediação de conteúdo dessa sessão, e a Kazumi vai fazer a mediação técnica da sala de apresentações. Se vocês tiverem dúvidas e perguntas, vocês podem colocar no chat, indicando para quem será direcionada, e tendo tempo no final, a gente retoma essas questões. A apresentação deve ter no máximo 4 minutos de duração e os apresentadores vão ser avisados pelo mediador depois de 3 minutos. Nós pedimos que vocês mantenham seus microfones desligados durante as apresentações e informamos que o link de inscrição ele vai estar disponível no chat e nós pedimos que vocês já façam preenchimento hoje para que vocês possam receber os certificados. Eu vou dar início à apresentação e em seguida eu vou chamar os autores pelo nome para que eles apresentem os seus trabalhos. Agora a gente vai aguardar a Kazumi disponibilizar as apresentações. Bom, agora trocando aqui brevemente de papel para o papel de autora, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Ananda Fernanda de Jesus, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui da UFSCar, orientada do professor Fabiano Ferreira de Castro, e eu vou apresentar o trabalho Catálogo Bibliográfico e as Tecnologias Disponíveis. Pode passar. Bem, esse trabalho ele surge com o interesse de investigar como tem sido abordada no Brasil a relação entre as tecnologias disponíveis e a catalogação, pensando em entender como essas tecnologias elas afetam o desenvolvimento da catalogação enquanto uma disciplina, enquanto uma prática, e ainda como as tecnologias elas influenciam os avanços dos produtos da catalogação, como os catálogos bibliográficos, e dos seus instrumentos de padronização, como os códigos de catalogação e os formatos de intercâmbio. Para isso, nós levantamos quem são os autores que abordam a temática no Brasil, quais são as instituições às quais esses autores eles estão relacionados e ainda como a temática ela tem sido abordada ao longo dos anos. Foi realizado um mapeamento sistemático da literatura, que é um método de levantamento bibliográfico, pautado em alguns critérios que garantem a consistência e os resultados, e ele é estruturado justamente para averiguar como determinada temática tem sido estudada dentro de um campo de conhecimento. Foi consultada a BRAPSE e a BDTD e foram aceitos artigos, teses e dissertações. Pode passar. Como resultados, então, a gente recuperou 396 documentos, foi feita uma leitura do título, das palavras-chave e dos resumos, e ao final foram aceitos 28 documentos. Desses documentos, 6 eram teses, 8 dissertações e 14 eram artigos de periódico. Pode passar. A próxima etapa, então, foi agrupar esses documentos de acordo com o enfoque que eles deram para a temática no momento de discutir essa relação entre evolução tecnológica e catalogação. A gente percebeu que a maioria dos documentos eles abordam a temática da perspectiva da evolução da catalogação, que seria uma abordagem mais abrangente, englobando todos os assuntos relacionados à catalogação, seguido de catálogo bibliográfico, formatos de intercâmbio, instrumentos de padronização, códigos de catalogação, dados de autoridade e, por último, controle bibliográfico universal. Pode passar. A partir dessa análise, então, a gente conseguiu observar que a maior parte dos documentos ele discute a relação de uma maneira mais abrangente, discutindo, então, a catalogação, os produtos, os instrumentos de padronização em um mesmo texto, e eles apresentam isso a partir dos principais marcos tecnológicos de uma maneira cronológica. Nós observamos também que existe uma certa lacuna de estudos partindo da perspectiva dos dados bibliográficos, dos registros bibliográficos e das estruturas de armazenamento dos catálogos. E, como estudos futuros, a gente pretende analisar qual é o referencial teórico adotado nas pesquisas para abordar essa temática.
E pode passar? E é isso. Obrigada. Agora eu convido a Laura Mariane de Andrade para apresentar o trabalho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo, aos colegas que estão apresentando aqui, a Ananda que está mediando, e a comissão e a organização do evento. Bom, eu tentei colocar de uma forma sucinta, porque a gente tem os 4 minutinhos, né? Mas fico aberta aí para as questões depois também, conforme as dúvidas. O trabalho que eu estou apresentando hoje aqui com vocês foi desenvolvido com a professora Paula Regina Dalvedov, que é minha orientadora no programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui da UFSCar. Nosso trabalho é sobre inteligência artificial e organização do conhecimento, e nós fizemos uma análise a partir da produção científica indexada na base de dados LISA, que é específica da ciência da informação. Então, como tema e problema dessa pesquisa, nós identificamos a inteligência artificial, que apresenta perspectivas inovadoras e avanços significativos nas últimas décadas, né, principalmente nas últimas décadas. Tem se ampliado esse interesse e envolvimento dos pesquisadores e profissionais das humanidades com as tecnologias e recursos computacionais, e também de profissionais de várias áreas. Então, como objetivo, nós tivemos como objetivo contextualizar a inteligência artificial na área da ciência da informação, especificamente na organização do conhecimento, de modo a investigar como essas tecnologias se inserem nessa área, e os seus desdobramentos atuais e perspectivas futuras a partir do debate do tema na literatura especializada internacional. Como metodologia e resultados, nós tivemos um caráter exploratório e descritivo, e tivemos uma abordagem quali e quantitativa, a partir do levantamento de artigos científicos, então, do idioma inglês e espanhol, indexados na base de dados da LISA, que é a Library Information Science Abstracts. E nós fizemos uma busca com os termos Artificial Intelligence e Knowledge Organization, e assim nós chegamos no resultado de 27 publicações. Então, como conclusão, nós tivemos nesse estudo que, dentre outros aspectos, a introdução de discussões que considerem a inteligência artificial como suporte técnico à organização e representação da informação, são para fins de promoção e produto de serviços informacionais, e recorrem às potencialidades de sistemas computacionais e às interações humanas na era da inteligência artificial ou inteligência aumentada. Eu não sei se eu falei rápido demais, se ainda me sobrou algum tempinho, mas... Tem 1 minuto. Ai, que bom. Então, só vou fazer um fechamento da conclusão mesmo. Que nós identificamos relativamente uma quantidade boa, significativa de publicações, né, com essas 27 publicações, devido à especificidade do tema, né, que nós fizemos o levantamento, e conseguimos identificar, então, que tem algumas temáticas específicas em áreas como medicina e computação, que apesar da base ser de ciência da informação, não necessariamente esses trabalhos são pertencentes somente a elas, são até transdisciplinares, e que nós vimos também nessa revisão muitos trabalhos relacionados à teoria e epistemologia da ciência da informação, principalmente, que fica aí o panorama da área, como ela está sendo discutida, né, essa questão da inteligência artificial dentro dessa área. Acho que é isso, passo para o próximo, eu agradeço. Obrigada, Laura. Eu chamo agora a Laís Pereira de Oliveira. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Laís Pereira de Oliveira, e juntamente com Maria Aparecida Rodrigues de Souza e Oscar Júnior Soares da Silva, eu apresento aqui o trabalho intitulado Tratamento Temático da Informação e Letramento Informacional, Enlace da Representação e da Busca de Informação. Trabalho aí que vem sendo desenvolvido aí no âmbito de um projeto vinculado ao Grupo de Pesquisas e Estudos em Leitura, o GEPEL do IFG, Goiás. Pode passar. Bom, fazendo uma breve contextualização, o nosso estudo aborda o tratamento temático da informação, aqui nomeado TTI,
e sua inter-relação com o letramento informacional, o LI. E tenta basicamente teorizar sobre duas importantes instâncias do ciclo informacional, né, a etapa de tratamento, o processamento e a etapa de saída, cada qual aí com as suas respectivas atividades e procedimentos. E acaba por tangenciar também aí sobre essa atividade prática laboral de representação de assunto, a condição analítica de seleção e busca da informação. Pode passar. O problema que a gente formula nesse momento é de que maneira incide sobre a problemática teórico-conceitual do tratamento temático da informação, que busca sedimentação e concretização epistemológica, a perspectiva de aproximação com o letramento informacional. E, em certo sentido, o objetivo geral busca analisar essa inter-relação entre o tratamento temático da informação e o letramento informacional, a princípio pela teorização dos dois temas, evidenciando aí a reciprocidade existente, tanto quanto as prerrogativas também dessa aproximação. Pode passar. Em termos de método, né, nosso estudo ele é um estudo descritivo, de nível teórico e qualitativo. Em nível de procedimentos, nós aplicamos aqui a revisão de literatura mediante levantamento de textos científicos na área de biblioteconomia e ciência da informação, sobre as temáticas TTI e LI. O nosso objeto são artigos de periódicos, principalmente, mas também agrupamos aqui livros e capítulos de livros, pelo desenvolvimento dos dois assuntos nesses formatos, e especificamente a literatura nacional, no primeiro momento, tendo em vista que a gente tem um desenvolvimento e uma percepção sobre o tratamento temático, a nível de Brasil, que recebe aí uma configuração específica e se difere de algumas concepções e de algumas correntes estrangeiras. Pode passar. Em termos de resultados, a gente almeja, assim, a obtenção de resultados que possibilitem essa visão integrada da representação e da busca de informação, como norteio objetivo. E, a princípio, a gente gostaria de destacar aqui, né, esse aspecto posto aí pelo Guimarães, que o tratamento temático concede acesso ao conteúdo contido na informação, e o aspecto também trazido por Redigoli Silva, de que essa construção do conhecimento vai acontecer a partir da interação entre sujeito e informação, né? E o usuário, ele precisa, portanto, se resguardar dessa capacidade de busca, mas que tenha, ao mesmo tempo, condições de avaliar, de ponderar a qualidade, a confiabilidade, a presteza também, para atendimento da sua necessidade informacional, né? E o tratamento temático, ele pode se estabelecer de modo efetivo, a gente entende, intercalando aí os seus procedimentos, e ao mesmo tempo dialogando com a educação para a informação do sujeito, né, que é o usuário dessa informação. Pode passar. Essas são as referências, assim, usadas na transparência, né, e, enfim, me coloco à disposição para discussão posterior. Obrigada. Obrigada, Laís. Agora eu vou chamar a Viviane Regina Marte para apresentar o trabalho. Posso começar? Pode sim, Viviane. Então, meu trabalho eu fiz junto com minha orientadora, Paula. Ele chama Estratégias de Combate à Desinformação sobre Saúde, Home Code e o Compromisso com Informações Confiáveis. Tem o tema de desinformação no contexto da informação em saúde. O debate se sustenta no protagonismo da ciência da informação no combate às fake news e à circulação da desinformação potencializados com os avanços tecnológicos e as novas configurações de circulação e o acesso à informação. Pode passar. Esse é o tema. O problema da pesquisa. A informação factualmente incorreta dificulta a comunicação da informação médica e científica e causa impactos sociais. O excesso da informação favorece a propagação das fake news e reforça a importância de recursos e guias confiáveis. Fontes de informação e plataformas confiáveis tornam-se necessários para apoiar profissionais e população em geral no acesso aos dados provenientes do conhecimento biomédico. Pode passar. Objetivo da pesquisa. Discute-se o impacto da desinformação no contexto da saúde, tendo como objetivo apresentar uma plataforma de certificação de qualidade aplicável aos sites de saúde e médicos. Metodologia. Elegeu-se o RANCode, que atua como um sistema de certificação com o compromisso de encorajar a disseminação de informações médicas de saúde confiáveis na internet. O estudo possui caráter exploratório e descritivo,
conduzido a partir de pesquisa bibliográfica e por levantamento. Pode passar. Os resultados são apresentados dados técnicos sobre o RAMCode, os princípios de autoridade, complementaridade, confidencialidade, atribuições justificativas, transparências na propriedade, transparências no patrocínio e honestidade da publicidade e da política editorial, aplicados pelo RAMCode, são discutidos sobre a perspectiva do combate à desinformação e fragilidade da confiança nos dados dos tempos de crise. Pode passar. Aí a gente chega nas considerações finais, que é conhecer os instrumentos de avaliação e indicadores de qualidade aplicáveis aos ambientes digitais, em que as informações na área da saúde são vinculados, é uma das importantes funções dos profissionais da informação, que podem desempenhar no combate à disseminação e propagação das notícias falsas. O uso desse tipo de recurso contribui com ações que visem promover a visibilidade de informações confiáveis, além de subsidiar a população e profissionais da saúde, instituições e organizações de saúde, no compartilhamento de informações confiáveis. Pronto. Terminei. Obrigada, Viviane. Por nada. Eu convido agora a Maria Ligetrix para apresentar o seu trabalho. Oi, pessoal, tudo bem? Posso começar? Pode começar sim, Lígia. Tá, não sei se... Tá certo, então. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Maria Lígia, sou mestre em Ciência da Informação pelo PPGC e da UFSCar, e o trabalho que eu vou apresentar ele tem como título Analogias e Correspondências entre as Atividades Curatoriais na Perspectiva da Ciência da Informação. Ele foi desenvolvido em conjunto com a professora Ana Carolina Simeonato. Bom, pode passar. Primeiramente, é importante dizer o que a gente entende por curadoria, né, por atividades curatoriais. Elas são as ações que envolvem a forma de pensar e fazer em torno de algo que precisa de cuidados. Elas caracterizam principalmente pelos procedimentos de gestão e administração. E quando a gente analisa o termo curadoria, a gente percebe que eles têm diversos ramos de desenvolvimento e se encontram em diferentes áreas. Na área de ciência da informação, a maior expressividade do uso do termo é no universo das instituições LAN, né, conhecidas como Libraries, Archives and Museums, as bibliotecas, arquivos e museus, mas a gente percebe que outras formas de curadoria têm ganhado destaque, não só na ciência da informação, mas também no universo relacionado às tecnologias e ambientes digitais. E a denominada curadoria digital, né, que é o termo amplo usado para se referir a essas abordagens em meio digital, que se referem à contínua gestão dos dados em meio digital. E ela se estende a várias comunidades científicas, educacionais, enfim. E, diante disso, devido às diferentes características que a gente percebe nas atividades curatoriais, que envolvem a questão das características processuais, seleção, enriquecimento, tratamento e preservação, que são pertinentes à ciência da informação, é que se questiona qual a extensão das atividades curatoriais e quanto elas apresentam alguma relação conceitual comum ou semelhante entre si. Então, o objetivo foi identificar o domínio, ou seja, o corpo de conhecimento comum que caracteriza essas atividades, e buscar, né, na perspectiva da ciência da informação, as suas analogias e correspondências. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica de cunho teórico, utilizando também a análise de domínio. A análise de domínio é um método que ele permite analisar um campo de atividades a partir do modo como cada campo nomeia conceitos, palavras, textos. Então, esse método permitiu delinear a relação entre os temas e as correntes teóricas que caracterizam cada uma das atividades curatoriais. Pode passar. Então, como resultado, nós temos que as atividades curatoriais, mesmo apresentando diferenças processuais, né, que é o que as difere, apresentam semelhanças que se materializam principalmente nos processos relativos ao tratamento da informação. E mesmo quando a gente fala das atividades curatoriais em setores tradicionais, né, nas instituições LAN, elas apresentam diferenças que contribuem para ampliar seu espectro conceitual, considerando também as diferentes formas de tratamento, de informação, centradas na figura de um especialista, que normalmente é o curador.
E quando a gente compara com as atividades curatoriais em meio digital, a gente percebe que esse tratamento informacional é ainda mais diverso, em função das múltiplas possibilidades tecnológicas, enfim, e exigindo um vasto conjunto de metadados, de tecnologias, princípios e profissionais que exigem vastos conjuntos de metadados, ou seja, que possibilitem a organização e representação da informação e do conhecimento de modo automatizado. Então, a gente verifica que as atividades curatoriais designam um conjunto de ações pré-determinadas, planejadas e interdependentes, que buscam garantir o valor de um objeto, e para que esse conteúdo tenha qualidade, validade e acesso a longo prazo. Bom, a gente conclui, então, que mesmo com a questão tecnológica forte, as atividades curatoriais, elas se assemelham pela necessidade de organização e representação da informação, independente das características processuais. Bom, pode passar, é isso. Essas são as referências e muito obrigada, fico aberta a discussões. Obrigada, Lígia. Obrigada. Eu chamo agora a autora Júlia Tereza Abraão Vieira Lourenço Wilmers para apresentar seu trabalho. Nome pequenininho, né, Anandra? Pequenininha. Bom, boa tarde a todos, eu sou a Júlia e eu vou apresentar o resumo intitulado Indústria 4.0, Gestão da Informação e do Conhecimento, relacionando as temáticas por meio de mapa de concorrência. Também desenvolvido pelos pesquisadores Ricardo e professora Wanda Hoffman. Bom, o termo Indústria 4.0, ele é um termo relativamente novo, e ele foi apresentado a primeira vez no Fórum Econômico Mundial de 2016, e muito mais que um conjunto de tecnologias digitais, trata-se também de mudanças sociais e econômicas que vão permitir a fusão entre os mundos físicos, digitais e biológicos. Por conta dessa mudança abrupta, né, nas relações sociais, ela também é chamada de quarta revolução industrial. Pode manter nesse slide, por favor, de introdução, eu estava fazendo só uma contextualização. Nesse sentido, né, muitas pesquisas têm sido abordadas, essa temática de indústria 4.0, inclusive com viés bibliométrico. Nesse estudo, nós buscamos entender como as pesquisas de gestão da informação e gestão do conhecimento estão caminhando junto com essa temática de indústria 4.0. Então, mostrando o potencial do procedimento por ocorrência de palavras. Então, aqui são algumas das pesquisas que nós encontramos, que estão estudando gestão da informação e gestão do conhecimento dentro da indústria 4.0. Próximo, pode passar para o próximo, por favor. Para isso, nós utilizamos a base de dados multidisciplinar Web of Science, para coletar os dados das publicações indexadas de 2016 a 2019. Nós buscamos pelos termos Industry 4.0, Information Management e Knowledge Management. Foi utilizada uma técnica bibliométrica que é a análise de associação temática por co-ocorrência de palavras, ou seja, a ocorrência de palavras combinadas com ela mesma no conteúdo de um documento, quantas vezes elas ocorrem. E para visualizar esses resultados, nós usamos a ferramenta gráfica do Voz Viewer para extrair os termos mais utilizados em cada temática e assim aproximá-los. Pode passar próximo. Então, foram identificados 9 termos que mais concorrem entre as temáticas de gestão da informação, gestão do conhecimento e indústria 4.0. Esses novos conceitos, eles consistem nesses pilares de interface que abordam GC e GI no âmbito da indústria 4.0. Pode passar para o próximo, por favor. Esse é o mapa resultante da concorrência de palavras que a gente aplica ele na ferramenta. E esse mapa, ele nos permite observar as ligações fortes entre as 3 temáticas, para ver essas tendências de pesquisa, como também observar as ligações mais fracas, as mais distantes, para que possamos também entender o porquê desse comportamento, não só das fortes, né? E, por exemplo, se um termo é novo e ele está surgindo em pesquisa e por aí vai, através das relações. Pode passar para o próximo, por favor. E com essa aproximação, então, das temáticas, nós observamos uma forte ligação e convergência no termo inovação. Isso deve-se ao fato da GC e GI estudarem estratégias de inovação nesse processo de tecnologia. E é importante essa aproximação das temáticas para visualizar o que tem se estudado, né? Porque hoje as tecnologias são responsáveis por gerar um número grande de dados e fornecer informação para a tomada de decisão. E para encerrar, esse estudo ele teve a finalidade de contribuir para uma abordagem quantitativa sobre GC e GI nos estudos de indústria 4.0, de forma que a gente visualize tendência de pesquisa entre essas temáticas. Próximo. Algumas referências. Eu agradeço os organizadores do evento, PPGCI, o NITES, grupo de pesquisa do qual eu faço parte,
e a CAPES pelo apoio financeiro para essa pesquisa. Obrigada. Obrigada, Júlia. Eu chamo agora a autora Etefânia Cristina Pavarina para apresentar o trabalho. Olá, meu nome é Etefânia e eu desenvolvi esse trabalho em conjunto com a minha orientadora, Zaira Regina Zafalon. O tema da pesquisa é sobre a representação documental de histórias em quadrinhos a partir da semiótica da cultura. Então, a gente desenvolve algumas pesquisas, né, sobre a representação documental de histórias em quadrinhos, considerando as particularidades específicas desse tipo de recurso. A representação documental de histórias em quadrinhos, ela apresenta problemas e dificuldades por ser um recurso sincrético, que envolve os elementos textuais e visuais, o que dificulta principalmente o processo de representação temática, devido à falta de linguagens documentárias que atendam a essas especificidades. Então, nessa pesquisa em específico, é discutida a semiótica da cultura como elemento para contribuir para a representação documental de quadrinhos. A semiótica da cultura, ela é uma das principais vertentes semióticas, uma das 3 principais vertentes semióticas, e ela estuda os elementos semióticos a partir da cultura. Então, na perspectiva da semiótica da cultura, a cultura ela é entendida como um conjunto de informações não hereditárias que são armazenadas e transmitidas em determinada comunidade discursiva. A nossa pesquisa ela é uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo e natureza aplicada. Nos resultados, nós trazemos que os conceitos de modelização de mundos adotados nas semióticas, eles fornecem subsídios principalmente para análise cultural, na qual os quadrinhos são produzidos. E nisso fornece bases para o tratamento documental dos quadrinhos, na perspectiva de contexto dos quadrinhos foram produzidos e na perspectiva sociocultural do profissional da informação, que está tratando esse tipo de recurso. Os elementos de tipo de cultura, textos, subtextos, códigos e traduções, que são discutidos e desenvolvidos na semiótica da cultura, quando eles são utilizados para discutir a representação documental de histórias em quadrinhos, a gente pode perceber qual cultura o quadrinho está inserido, como é apresentada e reapresentada a realidade dentro dos quadrinhos, quais são os códigos que compõem esse tipo de recurso e quais são os temas abordados. Com isso, a gente conclui que, ao agregar a semiótica da cultura aos métodos adotados na organização e representação da informação, é possível elaborar protocolos de leitura documental e análise documental que considere os processos cognitivos e de construção de significado do catalogador indexador, principalmente a partir da análise do contexto sócio-histórico-cultural. E é isso. Obrigada, Etefânia. Eu que agradeço, obrigada. Imagina. Chamamos agora a autora Edileia da Conceição Félix para apresentar o trabalho. Boa tarde. Esse tema, na verdade, eu sou mestre em biblioteconomia, e esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a professora Miriam Gontijo, que foi a minha orientadora no mestrado, no programa de mestrado em biblioteconomia da Unirio. Bom, e essa proposta, a proposta de indexação colaborativa como recurso para a atualização dos escritores em ciências da saúde, surgiu justamente das dificuldades enfrentadas por essas áreas, por algumas áreas do conhecimento, dada a dinamicidade com que a produção científica ocorre. Então, algumas áreas se atualizam, mas o vocabulário controlado não acompanha muitas vezes. E isso tem sido um problema para a qualidade da indexação da informação na área de saúde. Pode passar, por favor. Pode passar. Sim. Então, assim, mas o que é o DEX? O DEX é um vocabulário controlado, utilizado na área de saúde para a indexação de recursos informacionais, né? E a indexação colaborativa, ela surge no âmbito da Web 2.0, da web semântica, onde o próprio usuário pode realizar a indexação por meio de palavras-chave, e é uma classificação livre, na verdade, né? Pode passar, por favor. Bom, então, qual o objetivo de discutirmos essa temática? Construir fundamentos para uma proposta de indexação colaborativa como recurso para dinamizar a atualização do DEX. Pode passar, por favor.
Próximo. Como metodologia, né, foi uma pesquisa exploratória, que eu até digo que é uma provocação, porque é uma situação recorrente, a falta de atualização de muitas áreas de conhecimento. Então, partimos de uma análise textual. Nessa análise foram identificados problemas dessas áreas, os trabalhos foram compilados e sistematizados de acordo com a problemática. Próximo, por favor. Próximo. Bom, então, como resultado, tivemos 4 áreas, que foram prevenção e controle do câncer, fonoaudiologia, odontologia e psicanálise. Pode ir próximo. Bom, e quais os problemas enfrentados, então, por essas áreas? Na prevenção e controle do câncer, a indexação, né, não tem sido a contento, de acordo com o perfil do usuário, e a proposta é a organização desse domínio. E a psicanálise, falta de representatividade dos termos da área psicanalítica, e teve como proposta a criação de uma categoria. Fonoaudiologia também apresentou o mesmo problema que psicanálise, e odontologia, que apresentou defasagem nos termos na área de implantodontia. Pode passar. 1 minuto. Tá. Próximo. E como os usuários podem participar, daí a proposta de indexação colaborativa. O DEX é um instrumento utilizado por usuários internos e externos, internos bibliotecários indexadores e externos usuários, estudantes pesquisadores. Então, os termos não encontrados seriam armazenados pelo sistema, agrupados em uma lista e validados com base nessa lista de frequência, que seria um instrumento de tomada de decisão do bibliotecário. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós agradecemos a participação de todos os autores. Eu gostaria de parabenizar todos vocês. E como conseguimos terminar dentro do tempo, temos 20 minutos para perguntas. Se vocês quiserem, podem começar a fazer as questões no chat. Nenhuma questão, pessoal? Vou aproveitar enquanto o pessoal... temos uma questão aqui. É o professor Fabiano? Eu posso abrir o microfone para falar? Eu acho que microfone. pode ser que seja mais fácil, né, talvez. Isso, fique à vontade. Primeiramente, parabéns a todos os autores, as pesquisas são bastante interessantes, né, com temas bastante relevantes, principalmente para o contexto atual. Minha pergunta é para a Júlia. Júlia, me chama a atenção, né, 2 temas quando você trata da questão da inovação, a interoperabilidade e a parte de ontologias, né? Queria que você discorresse qual é o enfoque desses temas, né, em especial, desses termos em especial na perspectiva da sua pesquisa. Oi, professor Fabiano, obrigada pela pergunta. Ontologias e, desculpa, o outro termo eu não entendi. Interoperabilidade, que eu vi. Interoperabilidade. Então, a interoperabilidade, a pesquisa ela é ampla, ela é um recorte da minha dissertação. Então, ela vai falar de 9 pilares da indústria 4.0, que é impressão 3D, que é inteligência artificial. Então, a interoperabilidade, ela vai ajudar nesse sentido, na gestão da informação e gestão do conhecimento, porque nas organizações, em busca da inovação, eles lidam com sistemas de informação, e vão trabalhar com programação por máquina também, né? Então, tanto a linguagem humano e máquina, quanto máquina para máquina, tem que ter essa interoperabilidade, né? Então, é nesse sentido que as pesquisas de indústria 4.0, gestão do conhecimento, estão avançando, gestão da informação, né? Que é como fazer a gestão dessa informação para que haja interoperabilidade com essa conectividade que tem na indústria 4.0. Né? Porque é tudo muito conectado, só que vão conversar, vai ter essa interoperabilidade, né? Então é nesse sentido, as pesquisas. E no sentido de ontologias também, de dar semântica e significado na hora que for programar essas máquinas.
Aí já vai entrar no sentido de inteligência artificial, utilizando essas ontologias. Aí é mais nesse sentido. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, se ficou claro. Obrigada, professor. Pessoal, eu vou aproveitar para avisar vocês que os resumos eles vão fazer parte de uma coletânea que está sendo organizada, então em breve a gente vai entrar em contato com vocês para falar sobre a produção dessa coletânea. E também que depois dessa sessão tem mais uma palestra agora às 15 horas, né? E que vocês fiquem para assistir as palestras quando a gente encerrar aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Penso que se ninguém tiver mais nenhum questionamento, a gente pode encerrar a sessão. E lembrando que vocês precisam se inscrever, né, para receber o certificado, mesmo como autores, acho que é interessante o pessoal que está participando para ter o certificado de apresentação e de participação. E que o link está no chat, tanto das palestras quanto das próximas sessões de trabalho. É isso então, pessoal. Nós vamos encerrar por aqui a gravação. Queria ressaltar que os trabalhos de vocês foram muito importantes para intensificarmos essa discussão sobre informação, inovação e sociedade. Parabéns a todos.